Glória a Deus, Shalom, queridos, Deus abençoe a todos. Estamos aqui cumprindo mais um dia de leitura bíblica, hoje nos capítulos 12, 13, 14 e 15 de Gênesis, conforme o nosso plano de leitura. E aí, você está lendo, você está estudando, você está aprendendo, você está se desenvolvendo, você está se enchendo de Deus? Eu tenho certeza que tem sido dias maravilhosos servindo ao Senhor, através da devoção do nosso tempo a Deus em buscá-lo, né? Amém? Muito prazeroso esse tempo, que Deus possa continuar te abençoando. Quero compartilhar aqui um texto inicial do capítulo 12, verso 1, 2 e 3 e 4, que diz: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, para que possamos compreender o que vai agora o relato de Gênesis, para que possamos entender melhor o relato de Gênesis, que a partir do capítulo 12, ele vai especificamente focar em Abraão e nos seus descendentes, nós precisamos lembrar muito bem o que acontece no capítulo 10 e no capítulo 11 de Gênesis. No capítulo 10 e 11, nós começamos a perceber a decadência do homem novamente. Nós vamos ver ali no capítulo 10 de Gênesis, já ali a figura de Nimrod, conquistando cidades, sendo poderoso, as pessoas ainda no lugar de o relato dizer e fulano se voltou para Deus e buscou a Deus e tudo mais, nós vamos começar a ver o homem, na verdade, se enchendo de si mesmo e direcionando todos os seus esforços apenas para o seu poder, não para glorificar a Deus. No capítulo 11, a história vai se repetir justamente com a história de Babel. Então você vê o homem novamente, depois da criação, do dilúvio, dos descendentes de Noé que sobreviveram, né, foram salvos na arca, né, a comando de Deus, junto com seus pais, né? Mesmo assim, os seus descendentes não buscam a Deus, né? Não buscam a Deus. Não aparece aqui que eles estão invocando, né, o nome do Senhor. Então, na verdade, mostra o homem caminhando, né, novamente para a decadência, né, mostrando o homem caminhando para a decadência. E aí no capítulo 12, e aqui que é um ponto muito importante para a nossa compreensão do texto bíblico e do que vai se proceder a partir de então, Deus intervendo na história da humanidade, fazendo uma intervenção na história da humanidade, através de uma eleição. Deus, pela sua eleição e pela sua presciência e sabedoria, ele faz um convite para um homem. E aqui nós vemos a fé sendo inserida como um requisito para respondermos a esse chamado que Deus tem para todos nós. E aqui, claro, vamos focar em Abraão. Então, Abraão, ele, né, em hebraico diz let lecha, né, sai da tua terra, sai de ti mesmo, né? Nós podemos trazer esse entendimento no hebraico que diz let lecha, sai. Ou seja, sai também de você, sai daquilo que te limita, sai daquilo que te prende, aquilo que te cega. E Abraão, ele recebe esse convite e ele responde positivamente a esse convite, para que ele saísse
né, da sua terra, da sua parentela, e fosse ao local que ele iria lhe mostrar, né? E respondendo a esse chamado positivo, Deus iria abençoar Abraão, a sua descendência, e aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados, e aqueles que amaldiçoassem seriam amaldiçoados. E tem uma curiosidade aqui, que no versículo 1 do capítulo 12, Deus disse a Abraão, já no capítulo 7, no versículo 7 do capítulo 12, versículo 7 agora, né? Voltando aqui, capítulo 12, versículo 1, Deus disse a Abraão. No versículo 7 do capítulo 12, Deus não apenas fala, mas aparece a Abraão. Então aqui já tem aqui uma grande revelação, porque para que nós possamos ver a Deus, nós temos que primeiro crer naquilo que ele disse. Se eu quero ver a Deus, ver o manifestar de Deus, eu primeiro preciso crer. E aqui é algo que nós vamos aprender com Abraão. E o que eu quero trazer aqui para nós também é nesse sentido. Naquele momento não existia fé, não existia aquela confiança em Deus. E aqui Deus coloca a fé como um requisito para acessarmos o sobrenatural de Deus. O homem, quando caiu, o homem, quando entrou em decadência, ele não consegue enxergar. Na verdade, o homem fica natural, né? O homem natural não consegue enxergar a Deus. Então Deus criou um mecanismo, e esse mecanismo é a fé. Então, quando eu tenho fé, eu posso acreditar, eu posso confiar naquilo que eu não estou vendo, mas existe no sobrenatural. Existe numa dimensão que os meus olhos não podem acessar pelo físico, mas pela fé e esperança pode. E é justamente nessa dimensão que nós vamos acessar a Deus e ter conhecimento de Deus. Porque Deus, como disse Jesus, né, em João 4:24, Deus é Espírito. E aquele que se aproxima dele deve crer que ele existe, é galardoador daqueles que o buscam, já diz o livro de Hebreus também. Então eu preciso crer, porque nós, devido à queda, ficamos cegos, né? Ficamos apenas no natural. Então é interessante aqui Deus inserindo esse mecanismo que é a fé. E que Abraão, ele pelo chamado de Deus, a eleição de Deus na vida de Abraão, ele responde. E aqui surge uma das principais doutrinas bíblicas, que é chamada a eleição. Então Abraão foi eleito, foi chamado por Deus, e ele, em contrapartida, respondeu positivamente. Então o que eu trago para a nossa vida hoje, para a gente encerrar esse áudio, para não ficar tão extenso, é que nós podemos perceber que essa é a forma que Deus ele escolheu para que o homem passasse a ter relacionamento com ele. Que mecanismo é esse? A fé. Inclusive, a fé ela vai ser fortemente reforçada, mencionada e estabelecida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai dizer para os seus discípulos, homens de pouca fé, porque vocês não estão confiando naquilo que eu estou dizendo. Aí ele fala, se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a esse monte, né, ergue-te, lança-te no mar, e será feito conforme a vossa vontade. Então, aquilo que Deus inicia com Abraão não mudou na nova aliança que será feita, né, posteriormente, em Cristo Jesus com Israel, segundo Jeremias 31, e também com toda a humanidade. Então não é uma fé de dizer assim, eu creio. Não é assim uma fé no sentido de não ter uma direção. É uma fé direcionada naquilo que Deus está revelando. Isso é muito importante nós compreendermos. Então essa fé que nós estamos falando é justamente em cima daquilo que está sendo revelado por Deus. Naquele contexto aqui do capítulo 12, Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra. Abraão podia muito bem questionar, porque era um pedido inusitado. Porque ele já vivia ali, já estava estabelecido ali. Ele podia muito bem dizer assim, não, eu não vou sair. Quem é o senhor que acha que está falando? Por que eu tenho que sair? A terra é minha, né? Mas você não vê. Abraão, né? Eu estou só conjecturando, tá? Abraão questionando a Deus. Abraão simplesmente ele crê, obedece. Já de alguma forma Abraão refletia sobre a sua vida, possivelmente, refletia sobre a fé, talvez sobre a confiança em um ser divino. Eu creio que Abraão já devia refletir nesse sentido.
Então, bem, na verdade, é que Deus insere esse mecanismo chamado fé. Essa forma de que nós, sem mérito algum, passamos a crer. E essa fé, como diz aqui, finalizando no capítulo 14, no capítulo 15, versículo de número 6, diz assim: e ele creu no Senhor, Abraão, né? E isso lhe foi imputado para a justiça. Então, a partir desta fé que Abraão tem, Deus também firma uma aliança com Abraão, que os seus descendentes dariam continuidade a essa semente. E é a partir de Abraão que vem a geração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo aquele que nele crê será salvo. Aquele que entra pela fé por ele alcança a justiça. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei quais são os problemas que você está passando nesse exato momento. Talvez hoje você acordou com uma notícia muito triste, talvez hoje você acordou preocupado, muito ansioso, mas deixa eu te falar uma coisa: confia no Senhor. Em tudo aquilo que você já conhece e que nós conhecemos da palavra, possamos confiar. Não iremos retroceder, iremos nos manter firmes, confiantes naquilo que Ele falou, porque o Senhor é com cada um de nós e Ele tem o melhor para todos nós. Amém? Deus abençoe, que o Senhor nos ajude a acreditar. Nos momentos de dificuldade, de tensões, de dúvidas, nós possamos confiar e sermos como Abraão. Senhor, talvez é estranho o que o Senhor está me pedindo, mas eu vou confiar. A Tua voz está me direcionando. A Tua palavra está me dizendo o que é o certo para fazer, então eu vou me guiar por ela. Deus te abençoe, te encha de fé para você manter a sua salvação, vencer os obstáculos da vida e, como disse o Senhor para Abraão, ser tu uma bênção. E aí o Senhor há de engrandecer o nosso nome. Amém? Para a glória dele, é claro. Deus abençoe, em nome de Jesus.